Quem achou, diga amém. Amém. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura e as ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A igreja comigo no 3, por favor, leia o versículo 13. 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tomai seu assento, por favor. Irmãos, esse texto ele relata a lei do holocausto. Ela é revelada de Deus a Moisés, e essa lei ela é muito importante porque ela é o tema, é o texto bíblico do nosso culto de hoje. Nesse momento, Deus ele vai revelar a Moisés essa lei, e essa lei ela será a lei do holocausto. Mas, Miguel, o que é o holocausto? O holocausto ele é um sacrifício, geralmente de um animal. Ele é entregue, ele é morto e é queimado totalmente. Nesse período ainda não havia o templo, mas era no tabernáculo. Então, irmãos, como eu disse, o holocausto é um sacrifício totalmente incendiário. Para que nessa noite a primeira aplicação na sua vida eu venha trazer que nossa vida não seja parcialmente entregue, ela não seja uma pequena parte entregue, ela não seja somente um terço, um meio, mas não, que ela seja totalmente entregue a Deus, para que nós não sejamos totalmente, para que nós sejamos totalmente queimados por Deus, para que nós sejamos não entregues ao mundo, mas somente de Deus. Glória a Deus. Mas para que isso acontecesse, o fogo ele deveria estar em um ponto, em tal intensidade que fosse capaz de queimar o animal, de derreter as moléculas de carbono nele e fazer com que se transformasse em cinzas. Mas para que se transformasse em cinzas, são necessários 3 componentes para que o fogo exista. Um deles é o calor, o congruente e o combustível. O calor ele existe desde a fundação da terra. O combustível ele está apresentado em 3 fatores: líquido, sólido e gasoso. Esse principal combustível aqui que se tratamos é a lenha, que no caso é um combustível sólido. E agora o congruente, que o principal congruente da terra é o oxigênio. Mas, Miguel, por que simplesmente só a lenha? Se existem vários outros combustíveis, se não existem outros materiais que podem gerar fogo? Irmãos, não é porque é a lenha, é porque a lenha ela é capaz de gerar fogo. Não é porque pode ser a gasolina, mas não, é porque a lenha é um material simples, ela é um material primário, ela é um material que mantém sua essência, ela é um material que não se deteriora com o tempo, ela é um material que se mantém em sua essência básica, ela é um material que conforme o tempo passe, ela vai continuar com sua mesma essência, a essência do fogo, a essência do avivamento, a essência de gerar calor, a essência que existe nessa igreja hoje, a essência que está
na terra de avivamento. Não é uma essência que gera outros combustíveis, mas é a essência da lenha. É a essência de quem carrega o fogo. E nesse processo, o sacerdote, como diz aqui, ele deveria sair do templo e sair do tabernáculo, e buscar a lenha. Acontece, irmãos, que o habitat do sacerdote era no tabernáculo. Muitas das vezes nós temos que sair do nosso habitat natural para termos que buscar a lenha. Epa, amiga, mas o que isso vai significar para você? Eu vou melhorar para você, como disse meu pastor Natan. Você às vezes vai ter que sair do seu lugar, vai ter que sair da sua casa. Você não precisa ficar deitado na cama vendo televisão. Não, mas você tem que ficar de joelho, examinando a palavra. Não, Miguel, mas por que isso é necessário? Porque é necessário prostração, é necessário serviço, é necessário mostrar dedicação à palavra. A palavra ela não vai vir assim, você está deitado, Deus vai te revelar. Não, mas Ele vai te revelar quando você buscar. É uma relação de busca recíproca. Quando você busca Deus, Ele te revela mais dele. Não é você, não é Deus que tem que vir para você, mas é você que tem que buscar a Ele. Você deve estar na presença dEle. Você tem que ter esse desejo de estar com Ele. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Geralmente, a maioria do tipo de lenha que nós vamos buscar, elas são apresentadas em tipos diferentes de plantas. Existem 3 tipos de plantas: arbóreas, arborídeas e arbustivas. As arbustivas, elas são as menores, mas que têm maior quantidade de folhas. As arbóreas são aquelas que produzem frutos, mas não têm muitas flores. E as arbustivas são aquelas que crescem, produzem flores e produzem frutos. Irmãos, há um tipo específico de lenha que é necessária para o sacrifício, para o holocausto em questão. Essa lenha é a lenha seca. Existe a lenha úmida e a lenha seca. A lenha úmida, ela é apresentada nas plantas arbustivas baixas de fácil acesso e as plantas arbóreas também. Mas acontece que a lenha seca, ela é a mais difícil de se conseguir. Por quê? Porque as plantas arbustivas, como eu disse, elas são mais altas. Logo, por elas serem mais altas, elas são de difícil acesso. E quando não são de difícil acesso, ou possuem espinhos, ou os galhos são separados para que haja pouca quantidade de frutos e flores, para que elas expandam a água e que elas se proliferem mais rapidamente. Irmãos, não vou demorar, eu quero dizer para vocês que mesmo que seja difícil buscar a lenha seca, mesmo que hajam espinhos no seu caminho, mesmo que você tenha que subir para cortar a árvore, mesmo que os frutos não estejam florescendo, existe um Deus que permite que isso aconteça. Não é porque as plantas estão mais fáceis de acesso como as arbustivas, não, mas são as arbóreas, são a lenha seca que queima, é a lenha seca que é capaz de incendiar, não a lenha úmida, pois a lenha úmida, ela pode até gerar fumaça, mas ela não gera fogo imediata, mas a lenha seca, ela gera chama, a lenha gera chama, e é de lenha seca. Glória a Deus, eu não vim pregar para uma igreja que é de lenha úmida, mas para uma igreja que tem desejo de ser lenha seca, que veio buscar, que veio ser incendiada por completo. Glória a Deus. Mas Miguel, agora existem 3 características de quando o material ele entra com fogo, ele obrigatoriamente ele tem que ter essas 3 características ligadas no final. Essas 3 características, elas são pureza, brilho
e calor. Todo material que entra em contato com o fogo, ele é obrigatório adquirir um ou mais dessas características. O calor, Miguel, primeiro vamos falar do calor. Porque o calor é a primeira característica de um material que entra em contato com o fogo. Se você for pôr o seu relógio no fogo, ele vai queimar, ele vai adquirir calor. Acontece que ele vai se consumir no calor. Se você for pôr uma folha de papel no calor, no fogo, ela vai adquirir calor e vai queimar e vai se extinguir. Se você for pôr a maioria dos materiais no calor, ele vai se extinguir. Mas existe uma igreja nessa noite que mesmo em meio ao calor, ela não se extingue. Mesmo em meio ao deserto, no calor do deserto, ela não abandona o seu propósito. Mesmo em meio a vários povos pagãos que desistiram, que creem em várias outras coisas naquele momento, não, eles acreditavam que mesmo em meio às dificuldades, eles foram fiéis a Deus. Mesmo no calor, mesmo se você se for fogo, esse fogo vai consumir você. Não. Ele vai entrar dentro de você, mas ele não vai te consumir. Você pode até sentir esse calor dentro de você, mas esse calor não é consumidor. Esse calor, ele é transmissor. Esse calor, quando a pessoa está do lado de você, ela vem que você dá glória, ela vem que você dá aleluia. É um calor verdadeiro, é a humildade, é a sinceridade do calor, é a verdade que busca em você. Deus, existe sinceridade, para isso é necessário calor. O calor, ele vai abraçar você, ele vai estar com você, ele vai te proteger do frio. Mesmo em meio ao deserto, quando eles passavam no deserto à noite, era mais ou menos menos 4 graus a 5 graus. Isso era uma necessidade extrema de calor. Por isso eles necessitavam do calor. É o calor que vai fazer você vivo. É o calor que vai te conservar. É o calor que vai manter os inimigos longe de você. Mas é o calor que vai principalmente te preservar. Não é um calor que te consome, mas é um calor que te preserva. O segundo fator agora é a purificação. Em especial eu vou destacar o ouro. Porque o ouro, ele é um material que é diferente do cobre, porque o cobre ele é um material muito abundante, barato, e mesmo assim ele enferruja. A prata, ela é um material que é feito de várias ligas de metais, por isso a sua essência não está presente e pura. Mas o ouro, ele é puro. O ouro, mesmo ele estando em seus momentos de mais fraqueza, o ouro ele não produz um brilho assim ofuscante demais, mas ele produz um brilho singelo, mas absorvente. Acontece que quando você for pôr um material puro em presença ao fogo verdadeiro, esse ouro ele vai atingir sua forma primária, a sua forma AU, que é na tabela periódica, ela pode ser classificada como material alcalino puro, que mesmo em suas diferentes formas, ele tem a mesma essência. A essência que não deve ser extirpada, a essência que deve estar na igreja de hoje, a essência que está na terra de avivamento, a essência que não saiu daqui, a essência que estava com o povo no deserto, a essência que estava com Moisés, a essência que estava no tabernáculo, a essência que estava no templo, a essência que veio consumir o fogo, a essência que estava no holocausto, é a essência que vive em nós. Não é essa essência que o mundo tem que tirar de nós, mas essa essência deve permanecer. Viva como fogo que arde, viva não como uma brasa quente queimando no início, mas não como uma lenha que arde continuamente. Glória a Deus, irmãos. E agora eu vou para o último fator.
o brilho ou a luz. Esse geralmente é um dos últimos fatores, porque após o objeto ele adquirir calor, ele adquire seu estado de essência e ele adquire luz. Quando o fogo ele entra em contato com você, a última coisa que ele adquire é a luz, o brilho. Mas por que, Miguel? É justamente a luz, esse brilho, porque esse brilho, ele não é... A maioria desses dois fatores que eu apresentei a voz, não é, ele é de fora para dentro. Mas a luz, ela tem que vir de dentro para fora. O desejo, ele não tem que vir de quem se encontra perto de você, mas ele tem que vir de você. Somente se ele vir de você, você vai adquirir o brilho. Somente com a luz verdadeira você encontra essa luz. Somente com essa luz você vai ser iluminado perante a sociedade. Somente com essa luz você vai alcançar o brilho de Deus. Somente com essa luz você vai conseguir prosseguir. Somente com essa luz seus inimigos vão ver que mesmo eles não tendo conseguido prevalecer contra você, há uma luz. Há uma luz que eles não têm. Há uma luz. E essa luz é Jesus, essa luz é o Espírito Santo, essa luz é Deus, essa luz é a luz que se encontra aqui na terra de avivamento. Ela não é uma luz fraca, ela não é um brilho efêmero, mas ela é um brilho sincero, de essência e um brilho forte. Salmo 119, 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Miguel, é essa luz que você tem que buscar. É a palavra de Deus. É a essência de Deus. Ela está por aqui. Ela não está em outros lugares, mas ela está na Bíblia. Muitos vivem de outras coisas, falam sobre outras coisas, mas só vive realmente de quem tem a luz, quem tem a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus tem brilho. Quem tem a palavra de Deus tem chama. Quem tem a palavra de Deus tem fogo. Quem tem a palavra de Deus tem purificação. Quem tem a palavra de Deus tem o que existe naquele povo. Agora eu encerro. Agora, para que não sejamos como a lenha úmida, que simplesmente produz fumaça, mas não tem fogo. Mas para que sejamos como a lenha seca, que mesmo não produzindo fumaça, tenhamos fogo. Vivemos fogo, sejamos puros como fogo. Mas para que sejamos e olharemos para o alto, vivemos da palavra e sejamos como tudo o que ela diz. Porque ela é o nosso manual de fé. Ela é a nossa vida. E é através dela que possuímos a vida, irmãos. Não é por meio de várias outras coisas, mas é nessa palavra que nós devemos nos basear. Não é na palavra do que o mundo diz. Não é do que a palavra, do que a pessoa do lado pensa, não. Mas é do que isso diz. Não é do que o Miguel fala, mas é sobre o que o Miguel fala. É sobre a vida, é sobre a palavra, é sobre o que o Espírito Santo, é sobre o sacrifício que Jesus fez por nós. É esse fogo que ele queria ver em nós. É esse fogo de avivamento. É esse fogo que continua ardendo sobre o altar. Não é um fogo que se apaga conforme a gordura desce, não, mas é um fogo que continua aceso, mesmo em meio às noites frias, mesmo em meio ao tabernáculo, mesmo em meio ao deserto mesmo. Não. Mas ele continua aceso. E é isso que eu deixo para a meditação dos irmãos, para que sejamos como a lenha seca, continuemos acesos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.